Vamos falar sobre o sono infantil e como que as canções contribuem para isso, como é que a gente pode se comunicar melhor com a criança, falar a linguagem das crianças, nesse momento também, né, de embalar a criança para o mundo dos sonhos, né? É legal, de repente, ter um instrumento para enriquecer alguns momentos de musicalização, de histórias, né, e tudo mais. Mas no dia a dia, quando a gente fala dessa comunicação, de se comunicar melhor com a criança, de falar a linguagem das crianças, com essas canções de rotina, esses instrumentos eles não fazem falta nenhum, né? Mesmo porque a gente está em momentos com a criança, né? Então canta música para lavar a mão, canta música para receber a criança, canta música quando a criança cai e se machuca. Então é isso, tá lá o dia a dia. Não dá para a gente parar e falar, ai, peraí, que eu vou pegar o meu violão e já vou cantar a música da refeição, né? Não. Todo esse processo do sono. Ai, Fabi, mas o meu filho, desde que nasceu, ele nunca dormiu. Sabe? Isso é muito esquisito. Se a criança é saudável, o natural é que sim, a criança durma, né? A gente precisa dormir para o nosso corpo, né, ficar forte. Né? A criança que dorme, ela cresce, né? Durante o sono é o momento que a criança cresce, que é o momento que faz aquela faxina também do que a gente absorveu, do que é legal, do que a gente pode jogar fora. Então, assim, é imprescindível que as crianças durmam bem e nós adultos também, né? Então, tem muitas questões que a gente tem que saber que é natural. E o que acontece é que às vezes a gente vai contra a natureza, né? Por exemplo, às vezes no horário que a criança precisa dormir, né? Porque a gente está, né, em sintonia com a natureza, nós somos seres da natureza. Né? Se a gente pensa nos bichinhos da natureza, por exemplo, o passarinho, claro que tem uns bichinhos que são notívagos, mas assim, se a gente pegar os bichinhos que são diurnos, por exemplo, eles passam o dia todo, o sol vai indo embora, o que acontece? Eles vão se recolhendo nas casinhas. Né? E daí amanhece o dia, o que acontece? Assim que o sol começa a aparecer, os passarinhos já começam a cantar, os bichinhos já começam a sair da toca, e a gente também era assim, né? Antes de ter luz elétrica, antes de ter esse monte de tecnologia, né? Um monte de coisas desse mundo moderno, a gente também era assim. O que aconteceu é que a gente foi perdendo isso. E com tudo isso, a gente vai, né, crescendo, né, e as crianças também vão crescendo e se desenvolvendo e vão esquecendo que nós somos seres da natureza e somos regidos pela natureza. O nosso organismo é muito sábio, né? Então a gente precisa confiar nisso e sim ajudar, né? Cooperar, colaborar, contribuir para que as crianças, né, se sintonizem com essa natureza do todo. Para quê? Para dormir melhor, para comer melhor, para ficar mais saudável, para se desenvolver melhor. A gente não pode esquecer, né, que tem toda essa regência da natureza sobre nós, seres humanos, que somos sim seres da natureza, né? Então a gente tem que estar ligado nisso, né? Então o que acontece? A criança acorda, né? E ela, o que vem no organismo? Vem o cortisol, né? O sol começou a nascer, vem aquele cortisol, que é aquele hormônio que dá essa vida do dia e essa energia, né? Aí o que acontece? Durante o dia, né, somos cortisol, entendeu? O sol começa a baixar, começa a escurecer, começa a vir a produção de melatonina. Lembrando que os bebezinhos pequenininhos, quando chegam nesse mundo, eles não produzem essa melatonina. Uma grande parte dessa melatonina tá indo através do leite materno, gente. Olha a importância disso. E os estudos já dizem e comprovam que durante o dia, a mãe, quando amamenta, né, na composição do seu leite, vai o quê? Cortisol, né? Hormônio de cortisol para aquele bebê. E à noite começa a escurecer, vai o quê? Melatonina, né? Que é aquele hormônio que faz acalmar, que faz relaxar, que faz embalar. Então, assim, é tudo muito sábio. O que acontece é que a gente atrapalha, né? A gente complica.
Então, é legal a gente prestar atenção. E daí, com essa luz elétrica, né? Com essas telas, com esse monte de luz na cara, com o computador, com televisão o dia todo, isso tudo vai ficando meio desregulado. Né? Então, é claro que para a criança ter um bom sono, uma boa noite de sono, e a gente também, a gente precisa ter um dia saudável. Né? A criança precisa brincar bastante. Ela precisa brincar fora, correr, pular, precisa tomar sol, precisa gastar energia, né? Se alimentar bem nos horários, sempre com esse ritmo, com essa rotina, né? Ela precisa, de repente, ter uma sonequinha da tarde. E quem que vai contar isso pra gente são as crianças, são os bebês, são os pequenos. Né? Como é que é o ritmo dessa criança? Né? Porque não é tudo igual. É muito louco, assim, porque lá na Casa do Ninho, por exemplo, uma coisa que a gente faz e que a gente confia é no desenvolvimento de cada criança. Eu entendo que, né, tem creches e locais que a gente recebe muitas crianças de uma vez e não dá para ter, né, esse atendimento personalizado. Mas na Casa do Ninho, sim. Então a gente não tem aquela coisa de assim, ah, não, todas as crianças agora, depois do almoço, têm que dormir. E fim de conversa, entendeu? Fim de papo. Aí aquela que não quer dormir começa a se sentir mal, começa a ver esse momento do sono como uma coisa ruim, uma coisa forçada. Né? Ela não quer dormir, vamos respeitar, tudo bem. Então, você quer sair, você quer brincar um pouquinho? Tá tudo certo. A hora que ela tiver com sono, ela vai dormir. Né? É natural. Então, assim, a gente que é mãe, que tem de repente uma ou duas crianças em casa, é mais fácil, né, lidar com isso. Mas a gente tem que olhar para todos esses sinais. Porque se a gente não olha, a gente não cuida, a gente não observa, o que que acontece? A gente atrapalha. Então, por exemplo, né, que tem aquela situação que eu acho que é super comum, eu já passei por isso como mãe, muitas vezes passo também, e eu sinto também no meu próprio corpo, né? O que acontece? Tem esse horário que é o horário natural, né? Dessa produção da melatonina, né? Que é o horário que o sol começa a baixar e a gente começa, né? Ficar com mais sono, ficar tudo mais lento. Aí o que acontece? Com a gente, com nós adultos, a gente não vai dormir nesse horário. Porque a gente já está em outro, né, em outro lance. A gente aproveita que a criança vai dormir, de repente vai trabalhar, de repente é aí que vai cuidar da casa, de repente é aí que vai fazer outras coisas. Aí vocês podem observar, pelo menos eu sinto, sabe? Aí tem um momento assim que me dá um sono. Eu falo, nossa, eu acho que eu deveria dormir agora junto com as crianças. E quantas vezes não aconteceu isso, né? De colocar as crianças para dormir e de dormir junto. Mas daí o que acontece? A gente não respeita isso, né? Porque a gente tem outras coisas para fazer. Então, esse momento do sono passa, aí o nosso organismo, ele entende que não está na hora de dormir, que você não vai dormir. Só que a melatonina chegou e você não relaxou. Você está com a luz acesa, você está com, né, tudo contra dormir. Aí você vai despertar. Né? Comigo acontece muito, eu coloco as crianças para dormir, aí eu falo, nossa, todo mundo dormiu? Então agora tá bom, agora eu vou no computador e vou trabalhar. Aí vem aquela luz, aí começa a vir um monte de informação, um monte de coisa, aí o que acontece? Começa a produzir cortisol, o organismo entende e fala, não, ela não vai dormir. Aí começa a produzir adrenalina também, pra gente ficar super ligado. Aí o que acontece? Às vezes a gente vai dormir meia-noite, 1 hora da manhã, e parece que não tá com sono. Porque foi tanta produção, né? Que depois, para tudo voltar a embalar, aí a gente vai mudando todo esse ritmo. Só que com a criança, né, ela não dá conta disso. Então, muitas vezes, o que acontece é o seguinte: a gente passa do horário da criança dormir, aí a criança, o que vai acontecer? Ela vai ficar agitada. Porque o organismo vai começar a produzir mais cortisol, adrenalina, ela vai ficar agitada, ela vai ficar a 1000 por hora. Aí quando a gente não tem essa consciência, a gente não conhece muito bem esse funcionamento, a gente começa a falar, viu, ela não tá com sono. Olha como ela tá pulando, como ela tá cantando, como ela tá gritando. Mas, na verdade, é porque passou. O momento que era para dormir passou. Aí ela fica agitada. Aí vem e fica 1000, não sei o que, não sei o que. Aí vai dormir super tarde. Aí acorda super tarde. Isso pode ter questões, né, com imunidade, da criança não estar saudável, de não estar, né, em sintonia com esse ritmo da natureza. E ela está em formação. A criança precisa, nós também, mas a gente está falando de criança, precisa dormir muito bem.
né? Está construindo os seus órgãos, né? Está tudo em construção e o momento do sono é um momento muito importante, é fundamental na infância. Se a criança não dorme bem, ela vai ficar muito irritada, sabe? Ela vai ter, pode ter, sabe, ficar com resfriado mais fácil, cair lá embaixo a imunidade, sabe? Pode ficar uma criança que tudo fica estressada, que tudo ela explode, né? Uma criança hiperativa, de repente é porque tudo isso não está funcionando. Esse horarinho do sono que é crucial, sabe? Que é super importante. É claro que é assim, né? Se a gente não tem um dia bom, a nossa noite não vai ser boa, né? Se eu não tenho pensamentos bons, se eu não tenho um dia leve, um dia gostoso, um dia saudável, a minha noite não vai ser boa. Então, assim, uma coisa está completamente junto com a outra, né? Se a criança fica o dia inteiro vendo televisão, fica o dia inteiro fechada dentro de casa, fica o dia inteiro, enfim, comendo porcaria, né? Não tomando sol, né? Não se nutrindo de coisas legais durante o dia, ela não vai ter uma boa noite de sono, por mais que a gente coloque no horário e tudo mais, né? Então, assim, esse dia, essa noite está muito em sintonia com o dia. É fundamental que todas as crianças tenham um ritmo. Mas às vezes o ritmo de uma criança é diferente do ritmo de outra criança. Às vezes tem criança que gosta de tirar uma sonequinha, sei lá, no meio da tarde. Às vezes tem criança que gosta de tirar uma sonequinha no final da manhã. E tá tudo certo. É a criança que vai nos dizer qual que é o ritmo dela. É ela que sabe dela. E a gente tem que confiar na sabedoria da natureza, na sabedoria das crianças. Pode ter certeza que a criança não vai querer ficar acordada se a gente não olhar para isso, entendeu? Ela vai ter o ritmo dela, a gente vai olhar e ela vai dar indícios, né? Tem aqueles pequenininhos que começam a colocar a mão no olho, a mão na orelha, sabe? Que já vão se encostando e a gente vai vendo que tem todo esse ritmo e a gente precisa respeitar. Então, assim, a criança, ela acabou de chegar nesse mundo, ela estava lá, dentro, né, do útero, lá com tudo gostoso, com tudo quentinho, com tudo, né? Sendo alimentada, lá crescendo, se desenvolvendo, né? Naquele ambiente aquoso, tudo lá. De repente, essa criança nasce, né? E pior ainda se é com cesárea, né? Porque cesárea cortou, nasceu e de repente não teve essa passagem, essa transição que é tão importante, né? Que é uma passagem mesmo, né? Que a criança vai sair de um mundo e vai entrar em outro, né? Então, esse portal. Mas tudo bem, é tudo diferente. Ela estava lá, né, sendo, né, nesse mundo todo aquoso, tudo protegidinho, né, espremidinha ali dentro e tudo mais, né, ouvindo os sons, o som da mãe, o som do coração, ou sentindo, né, todo esse movimento, né, do sistema da mãe e aquele monte de barulho de intestino e tudo mais, tal. Aí de repente ela chegou nesse mundo e daí ela veio o quê? Para essa gravidade, para esse peso, para esse ar, né, para esse espaço. Então assim, é muito brusco, sabe? É muito brusco, assim, é uma mudança muito brusca. Então, como é que a gente vai contribuir para essa criança se sentir o melhor possível, né? Então, assim, as canções, quando eu falo de canções, gente, ela vem como esse acolhimento, sabe? Esse colo, esse aconchego, né? Para falar para a criança: vem aqui, eu tô aqui com você, pode confiar, tá tudo certo, né? E como mais a gente pode fazer? O que mais a gente pode fazer, né? Eu vou me aprofundar mais nas canções, mas vamos pensar nesse ambiente e nesse todo, né? Para a criança se situar, para a criança saber que as coisas são boas, que as coisas acontecem sempre da mesma forma e que tá tudo certo, para ele confiando nesse mundo, né? Ela precisa ter, né, esses adultos de referência, adultos em que vai ser a vida para ela, é a referência, é tudo. Né, esse amor, eu como mãe, eu penso, o que eu quero para o meu filho, o que eu quero
o que eu imagino, né, desse professor, o que eu almejo desse professor que fica com o meu filho durante a maior parte do tempo, né? Porque fica muito mais do que comigo, né? Se meu filho vai o dia inteiro na escola, aí tem aula de manhã, das 7h30 até o meio-dia e meio, daí ele almoça, aí tem mais as aulas da tarde, enfim, ele fica mais na escola do que comigo, fica mais com o professor do que comigo. Principalmente no caso de professor que realmente acompanha todas as aulas e todas as turmas assim. E o que eu quero? Eu quero ver amor nesse professor, sabe? Eu quero ter a certeza de que esse professor ama o meu filho, né? Que a professora da minha filha ama a minha filha, mais do que qualquer conteúdo, sabe? A gente que é professor, que trabalha com criança, a gente precisa ter um amor profundo por aquele ser que está em construção e saber que a gente tem sim muita responsabilidade, né? Porque nós somos o sol, o guia, nós somos a luz, nós somos tudo para essas crianças. Nós, pais, né, famílias e avós também, né, dependendo de toda essa situação e constelação da família. Mas se a criança está na escola, somos nós os professores, né? E o que a gente precisa ter? Muito amor, né? E como é que a criança vai se sentir amada? Quando ela se sente ouvida. Imagina a gente, quando a gente conversa, fala, tá bom, vamos sair para a gente tomar um café, né? Aí vou lá, eu e uma amiga minha, por que será que aquela amiga minha gosta de conversar comigo? E por que eu gosto de conversar com aquela minha amiga? Né? Porque tem uma troca, porque tem uma escuta. E que cada vez a gente está perdendo mais essa escuta. A gente só quer ficar, né, descarregando as coisas. E com essa coisa de tela, né? É tudo rapidinho, é tudo escrito, meias palavras. Já li, já entendi, não sei o quê, mas estou falando de uma escuta verdadeira e profunda. Né? A minha amiga, de repente, gosta de mim porque eu paro e escuto o que ela tem para dizer. Profundo interesse. Isso é amor. Né? Eu acho que uma relação de marido e mulher também, eu tô aqui para te ouvir. O que está acontecendo com você? Se a gente não para dar essa atenção, para ter essa escuta, né? A gente não se relaciona com as pessoas não vão se sentir queridas e não vão se sentir amadas. Eu estou falando tudo isso para a gente olhar verdadeiramente para esse ser e saber que nós estamos para servi-lo. Essa é a nossa função. Né? Não servir de, meu Deus, agora tenho que ficar servindo o tempo todo. Não é nesse sentido, é no sentido muito mais amplo e muito mais pleno, né? De que eu tô aqui para contribuir na sua formação, para te ouvir, para te escutar. Mas a minha criança não fala ainda. Não fala ainda, mas a gente escuta. A gente já reconhece, a gente observa. Que nem eu falei, sabe, esses gestos de passou a mão no olho, já sabe que tá com sono. A criança vai lá, pega um paninho, já põe junto, a gente já sabe que tá com sono. A criança vai chegando junto, você já sabe que tá com sono. Né? Então tem muitos sinais e a criança tem que saber que a gente está ouvindo esses sinais. Né? Você vai dormir agora, né? Você tá com sono. E começa a preparar esse ambiente. É claro que se a gente já tem, né, essa observação e já conhece esse ritmo da criança, é claro que com o desenvolvimento, com a idade, esse ritmo vai mudando. E a gente está sempre cuidando, a gente está sempre observando. Não é porque a criança hoje dorme 1 hora, amanhã dorme 1 hora da tarde, depois dorme 1 hora da tarde, que daqui 15 dias ela vai dormir 1 hora da tarde. De repente, esse período para ela já passou. E a gente está indo conforme aquilo que é necessidade dela, porque a gente ama esse ser, né? E a gente respeita esse indivíduo e a natureza dele, que não é de pacote. Não é todo mundo junto do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa, e eu que coloco as regras, eu que sou adulto, e sou eu que mando, e você está aqui para me obedecer. A criança não vai se sentir amada, né? Ela vai saber que você não a ama, porque você não está ouvindo o que ela está dizendo. Você está querendo impor regras e conceitos predeterminados, de repente, da nossa cultura. E muitas vezes a gente tem que fazer essas quebras, tem que mudar um pouco, né, esse paradigma. Que às vezes minha mãe fala, mas eu criei vocês tudo diferente. Era outro momento, era outro mundo. De repente, se ela tivesse criado de uma outra forma, eu poderia ser uma pessoa diferente, poderia ser uma pessoa melhor.
Por que não? Né? Então, a gente não pode ficar preso a coisas que aconteceram com a gente, e porque também a gente tem que olhar para esse mundo, né? Olhar para o todo, olhar para os governantes, olhar para o povo, olhar para essa questão social, né? Tá tudo errado, não tá certo. Então, por que a gente vai repetir padrões que a gente sabe que não está funcionando? Né? Então, vamos olhar para as crianças, coisas que nas gerações antigas eles não olhavam tanto, né? Tinha aquela coisa, né? Que eu que mando, eu que sou pai, vai apanhar de cinta, vai de castigo, eu não tô te ouvindo, eu não quero saber, vai chorar lá longe, menino não chora. Então, assim, isso é não olhar. Então, como é que a gente vai situar essa criança, gente, principalmente com a rotina? Tudo que eu falo, quando eu falo de criança, eu volto na rotina. Porque realmente a rotina é, além desse amor, né? A rotina é o que a gente precisa cuidar da criança. E quando a gente fala de limite, a criança precisa de limite. A rotina é limite. Se você coloca ritmo diário na rotina das crianças, automaticamente você está dizendo: esse mundo tem regras e a gente tem que respeitar. Ah, mas eu não quero tomar banho agora porque eu estou brincando. Tá, mas está no horário, você precisa tomar banho, depois você vai dormir e eu sei, sabe? Tá escurecendo, você precisa, né? Então, assim, tem esse olhar e tem essa rotina, tá? Que precisa, e a gente precisa confiar nisso, porque se deixar, as crianças montam em cima da gente. E elas não sabem o que é melhor para elas. Nessa questão do ritmo, tá? Elas não sabem que é hora. Tô falando das crianças maiores agora, tá? Se deixar, elas querem ficar dando vários golpes na gente. Eu sei porque os meus filhos são maiores. Não, deixa eu ficar acordada até mais tarde. Não, deixa que não sei o quê. Não, eu quero comer agora. Não, eu quero comer doce antes do almoço. Não, eu quero comer isso. Isso são as regras, que são as regras da rotina, que significa limites, tá? Então, assim, quando eu falo de rotina, é segurança. Quando a gente não passa segurança para a criança, tudo bem, ela pode escolher o horário que ela vai dormir, mas ela sabe que vai ser dentro do ritmo. Às vezes as coisas elas vão se transformando, mas elas vão se transformando de uma forma orgânica. Não é assim, ela ficou 3 dias dormindo 1 hora da tarde, no meio da tarde, né? Ou à noite, sei lá, ela ficou, sei lá, faz 1 semana que meu filho ele dorme 7 horas da noite. Ótimo, né? De repente ele vai dormir 6, 6 e meia, 7 horas. É claro que, né, que tem aí uma margem, né? Mas o que não pode acontecer é a gente, não, hoje ele dorme às 7, não, amanhã ele vai dormir às 10, ele quis dormir às 10, não, depois ele quis dormir às 11, nossa, hoje ele ficou o dia inteiro acordado, ele foi dormir meia-noite, eu não sei o que aconteceu, sabe? Da gente ficar fazendo isso, né? Bagunçando todo esse ritmo. A gente olha para essa criança, a gente sente a criança, principalmente quando eles são bem pequenininhos, para a gente descobrir. O recém-nascido acabou de chegar, tá? Como é que eu vou descobrir essa rotina? Né? E a gente vai sentindo e daí vai pontuando, né? Esse ritmo diário, essa rotina para a criança se sentir segura. E dentro dessa rotina tem que ter, sim, muito momento de brincadeira. Muito momento de brincadeira. De brincar dentro, de brincar fora, de tomar sol, de cuidar dessa alimentação. Né? Então tem tudo isso que está envolvido. E tem essas canções de rotina onde a gente, o quê? A gente se comunica com a criança em outros âmbitos. Né? Porque quando a gente fala de música, gente, a gente fala de vibração, tá? A música atua no físico, atua nas moléculas do nosso corpo, atua na plasticidade do cérebro, atua na nossa respiração, atua no nosso fluxo sanguíneo, atua nos batimentos cardíacos, tá? Então, do mesmo jeito que a gente precisa cuidar, né, de como que a gente apresenta essas músicas para as crianças e o que a gente apresenta para essas crianças, porque a gente sabe que isso é muito poderoso. A gente precisa olhar para isso e saber que contribui e ajuda na formação desse indivíduo que está em formação. O bebezinho chegou todo molinho, todo, né, sem nada pronto, né? Tem essa esterogestação, né? Que a criança chega com 9 meses e depois tem toda essa continuidade até realmente, né?
ela fala assim: não, agora eu já consigo viver sem a minha mãe, né? Agora eu entendo que eu não faço mais, por volta dos 6 meses, 7 meses, que eu não faço mais parte da minha mãe, porque até então ela acha que ela é a mãe é ela e é tudo uma coisa só. Então a gente tem que cuidar desses estímulos sonoros, né? Eu vi uma pesquisa que eu achei muito interessante, foi até a Flávia Beth que me apresentou essa pesquisa, de um japonês. Ele fez uma pesquisa muito interessante com as moléculas da água e com o som e com a música. Essa pesquisa dele, ele fez uma exposição até, inclusive, ele pegou vários tipos de som, né? E daí ele congelou, né? Ele tocou, por exemplo, Beethoven, aí heavy metal, aí a voz do Hitler, aí pessoas dizendo que amam, pessoas agradecendo, sabe? Um muito obrigado. Então, assim, ele fez uma pesquisa com diversas palavras, com mantras, com músicas, né? E daí ele congelou fez isso, ele congelou essas águas, né? E daí ele ampliou as imagens com um microscópio, enfim. Impressionante o quanto a música e aquilo, e como a gente se coloca perante as coisas, sabe? Com esse amor que eu falo, com essa amorosidade, com carinho, com gratidão, o quanto que isso transforma essas moléculas da água. É impressionante. Você vê lá alguém xingando o outro, ou mesmo o jeito do Hitler falar e de ser, sabe? Como que essas moléculas ficam? A hora que vem, sabe, uma palavra amorosa, uma gratidão, uma música bonita, sabe? Essas moléculas formam umas figuras geométricas encantadoras, moléculas de cristais, assim que viram. É uma coisa incrível. E tem muitos experimentos, né, com isso e dessa força da música. Então, se a gente pensa que os bebês, quando chegam nesse mundo, é 75% de água, nós o quê? Somos o quê? 70%? Aí vai diminuindo com a idade, né? Mas é muita água que a gente tem no corpo. Então, a gente transforma. Que moléculas são essas que a gente quer, né, que essas crianças tenham? São moléculas harmônicas, sabe? Ou é tudo desregulado, tudo descompassado, né? Lembrando que tudo vai construir, vai contribuir para essa construção para a vida inteira, para o resto da vida. Então, assim, quando eu falo disso, a gente tem que cuidar do que a gente vai proporcionar e propor para esse ser que está em construção, né? Se a gente sabe que a música atua no nosso físico, que pode contribuir, que pode harmonizar, que pode tranquilizar, a gente tem que cuidar dessa música, né? Porque é que nem alimento. Se eu ficar me alimentando com um monte de porcaria, eu sei que isso não vai fazer bem. A gente não dá para uma criança, para um bebezinho que acabou de chegar nesse mundo, entendeu? A gente não dá uma feijoada para ele. Então, assim, a música é a mesma coisa. Tem música para as idades e para os momentos e para o que a gente quer, né? Por exemplo, quando a gente pensa nas canções, né? Nessas canções de ninar, nessas canções, né? Nesses acalantos, né? A gente pode sentir que é quase que um mantra, sabe? São curtas e são repetitivas, né? E não são, não tem pulso firme e forte e rápido. A gente tem que cuidar desse ambiente, né? Desse ruído, desse monte de barulho, dessas músicas que são pesadas e que são barulhentas, gente. Se a gente aperta play no aparelho, a criança nunca vai receber essa força vital que a gente proporciona quando a gente canta com a nossa voz pura e natural. Não é a mesma coisa, não tem comparação,
tá? Porque eu vejo muito assim, ah, não, mas o meu filho dorme, eu aperto o play lá, ele escuta a playlist toda do Spotify e uma hora dorme com aquele som. Sabe, que playlist é essa? Por que você não canta para o seu filho? Então, a gente precisa utilizar desse recurso que é o instrumento primordial que a gente tem, né, que é a nossa voz, e a gente pode sim produzir muita coisa legal com esse nosso instrumento, né? Então a gente não precisa apertar play e ter um monte de coisa eletrônica no meio disso tudo, tá? Principalmente quando a gente fala de canções de ninar, gente. Porque tem todo um estado que é necessário. A gente precisa estar nutrido, a gente precisa, como adulto, né, cuidar desse nosso estado, cuidar dos alimentos também que a gente proporciona para as crianças. Né? Se eu não estou bem, por exemplo, e vou colocar uma criança para dormir, se eu estou estressada, se eu estou cansada, a criança vai sentir tudo isso. Se eu estou tensa, ela vai sentir. E ela vai demorar mais para dormir. Então, quando eu falo que o adulto, a gente tem que se nutrir, que a gente tem que saber que a gente tem uma ligação direta com as crianças, e as crianças são esponjinhas, elas estão capturando tudo. A gente não consegue enganar, né? Então, a gente precisa se nutrir de coisas boas, a gente também precisa estar tranquilo, para a criança se tranquilizar, a gente precisa estar confiante, a gente precisa ser coerente com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente fala para as crianças, sabe? A gente precisa se nutrir de tudo isso. Eu sei que não é fácil, mas a gente também que trabalha com crianças, ou a gente que é mãe, que é pai, enfim, se a gente está lá educando as crianças, a gente precisa estar bem. Então, quando eu falo desse trabalho do educador, não é um trabalho fácil, né? Porque, nossa, tem que cuidar de mim, tem que cuidar das crianças, tem que trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que cuidar. É muita coisa, mas se a gente vai tendo essa consciência de que a gente precisa estar bem, sim. Imagina, às vezes eu vou para o meu trabalho, vou lá, vou estar lá com 20, com 30 crianças e elas dependem de mim. Então, eu também preciso me alimentar bem, eu também preciso ter a minha rotina. Porque se a gente não tem a nossa rotina, como é que a gente vai passar essa rotina para as crianças? Se a gente está bagunçado, como é que essas crianças vão se organizar? É tudo ali, ó, é tudo reflexo, é tudo juntinho. Comeu, brinca um pouquinho, vai para o banho, né? Começou a escurecer, o que que acontece, gente? Toda a casa vai adormecendo. Então, tudo fica mais baixo, a gente vai falando mais devagar, vai falando mais baixo, os ambientes vão ficando mais escuros e tudo isso vai contribuir. Saiu do banho, que gostoso, um banho da noite mais calmo, colocou a roupa, aí canta lá uma música de massagem, vai relaxando, vai fazendo essa transição, de repente canta O Sol Já Se Escondeu, né? Tem a da noite também, para a gente olhar para a noite traz um encanto, estrelas brilhando em seu manto, a lua anuncia, adormece feliz o dia. Né? Então, a criança já, se sempre a gente canta as mesmas canções, por volta dos mesmos horários, as crianças vão se tranquilizando, vão relaxando. É impressionante. Aí canta lá uma canção, duas canções, né? A canção da massagem, faz esse toque, comunica para a criança, olha, tá chegando no horário. Comunica com a canção. Fala essa linguagem das crianças, cantando. A criança já vai saber, né? Aí depois canta da noite, observa, sabe? Aí faz uma oração com a criança. Aí depois canta uma outra que embala, que é repetitiva, qual você quiser cantar. Ah, tem que ser essa canção que a Fabi falou. Não tem que ser essa canção que a Fabi falou. Todas essas canções, elas são pensadas e são criadas e são sentidas, tá? É mais do que pensar, é sentir, né? O que que é esse momento?
Qual que é o embalo que a gente precisa? Então, por exemplo, tem a música Dorme, Dorme, mesmo essas canções de niná, vamos pegar uma canção que todo mundo conhece, né? Por exemplo, aquela que fala do boi, né? Que é uma letra que não é legal, mas tudo bem, você pode mudar a letra, mas só para a gente ter como referência esse embalo, né? Esse ritmo, né? Boi, 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 boi da cara preta. Então tem, eu não vou nem cantar o resto porque eu acho horrível. Mas assim, tem esse embalo. E lembrando que as crianças vão absorver aquilo, não é exatamente o que a gente fala, mas é como a gente fala. Por isso que quando eu falo da gente se nutrir desse amor, dessa doação, dessa presença que a gente tem que ter, sabe? De estar inteiro, de estar para isso, sabe? Tô com você, vamos lá, que eu vou te ajudar, né, a entrar nesse mundo dos sonhos. Eu vou te embalar, né? Então, isso é mais importante. Se eu falar boi, boi, boi da cara preta de um jeito lindo, pega essa menina que tem medo de careta. E se eu achar lindo tudo isso, sabe? Se eu ignorar essa letra e cantar, as crianças vão sentir isso que você está sentindo. Agora, se você cantar para a criança, boi, boi, boi da cara, pega essa menina, pensando, nossa, que letra horrível, né? Igual eu fiz agora. Nossa, que letra horrível. A criança vai sentir que isso é ruim, que isso não é bom, tá? Então, tudo vai, isso para tudo. A gente pode colocar isso em todos os âmbitos, em outros âmbitos. O que importa, principalmente uma criança que é pequena, né, é como você diz. O que você está sentindo ao dizer isso? Quais são as suas intenções ao dizer isso? E não é exatamente as palavras propriamente ditas, tá? Agora, por exemplo, essa canção que eu acabei de cantar, que é a canção da noite, que fala do sol, que fala que amanhã o dia vai sorrir, se sempre eu cantar do mesmo jeito, as crianças vão crescendo e vão conhecendo as palavras e vão identificando tudo isso, que isso sim faz um sentido, e vão se apropriando disso. Né, que nem uma criança pequenininha, por exemplo, que vai lavar as mãos, né? E ela, ai, temos que lavar as mãos antes da refeição. Tá lá o pequenininho que nem sabe falar ainda direito, mas você sempre canta isso. Ele vai assimilando, tá? Que é mão, que tá lavando, né? Então ele vai formando todo esse repertório de palavras. Tá bom? Então, assim, esse embalo dessas canções, desse ritmo mais lento, isso é muito importante para essa primeiríssima infância, tá? Desde a gestação. A gente não pode ter pressa. A gente não pode querer acordar as crianças antes do tempo. Acordar, entre aspas. Tá? O que é isso que a Fabi está falando de acordar as crianças antes do tempo? É de ficar com músicas muito marcadinhas e muito barulhentas e muito rápidas e muito. Porque isso aqui, ó, esse pulso, tudo isso, esse ritmo rápido, esse ritmo marcado, esse ritmo. Isso faz o quê? Isso acorda. Isso acorda nesse sentido mesmo de tô pronto. Sabe? Tô ligado. Pode vir que eu tô acordado, sabe? E isso para a criança pequenininha não contribui. Não contribui, porque a criança, ela tá ainda nesse mundo dos sonhos, né? Ela tá nesse mundo da fantasia, as coisas não estão muito claras para ela, sabe? Tá tudo ainda em outro lugar. Ela acabou de chegar nesse mundo, né? Isso eu não falo só dos recém-nascidos, eu falo desse processo. Tá? Então, como é que a gente acolhe essa criança nesse processo? Sabe? A criança tem que criar, a criança tem que brincar, a criança tem que imaginar, a criança tem que sonhar acordado, gente. A gente não pode ficar querendo acordar as crianças antes do tempo. Então, quando eu falo desse alimento musical que a gente precisa proporcionar para contribuir com as crianças, isso eu não estou só falando nessas canções de ninar. Essas canções de ninar, sim, a gente sabe que ela tem esse embalo, que ela tem esse pulso que é mais lento. Se a gente vai cantar uma canção de ninar com uma criança, sei lá, por exemplo, do Bom Dia, né? O galo já cantou, o sol já acordou, bom dia,
bom dia. Sabe, eu tô aqui, ó. E essa criança é o momento dela dormir. E ela não vai desacelerar, porque o pulso da música tá rápido, porque tá tudo acelerado, e porque ela vai precisar. Os batimentos vão ficar acelerados, a respiração vai ficar acelerada, ela vai ficar acelerada e ela vai ter muita dificuldade para dormir nesse ritmo. Tá? Então, assim, por isso que tem esse ritmo mais lento, e não é à toa, porque de verdade atua no nosso físico, não só nas moléculas, mas também, né, na respiração, mas também nos batimentos cardíacos, mas também no fluxo sanguíneo, tudo, né? E quando a gente canta para a criança, né, a gente envolve a criança, a gente acolhe essa criança que chegou nessa gravidade, nesse ar, estava lá naquele mundo tão gostosinho, tudo aquoso, tudo molinho. Então, o nosso som, quando a gente canta, vibra, e essa vibração, né, acolhe essa criança, acolhe esse ser. A gente nutre tudo isso e ela vai se acomodar muito melhor. Então, essas canções contribuem, elas embalam, elas vêm para isso, e com a nossa voz. Tá? Agora, cuidado com essas canções muito. Às vezes as pessoas falam, as músicas da Fabi é tudo muito lenta, tudo muito devagar. Não é, gente, é criança. Primeiro que o pulso é a gente que dá, né? Eu poderia cantar a música do Bom Dia bem devagar. O galo já cantou, o sol já acordou, né? É a gente que dá o pulso, mas a gente está falando de criança, sabendo desse primeiro momento que o que ela precisa é desse leite materno, desse alimento para a aula, o mais simples, o mais puro, o mais tranquilo possível, para ter essa vazão, para ela poder criar, para ela poder imaginar, para ela se fortalecer, para ter esses espaços, para ela poder se construir. Né? Se a gente vai com tudo rápido, com tudo marcadinho, com tudo barulhento, com esse monte de estímulo, bateria, guitarra, um monte de coisa nessa criança, e a criança não tem filtro, né? Os nossos ouvidos não têm pálpebras, né? A gente não consegue fechar. Se eu não quero ver alguma coisa, eu fecho os olhos. Mas o ouvido não. Então tudo está absorvendo, tudo está absorvendo. E a nossa responsabilidade, sabendo principalmente que está atuando nesse físico, é gigante, né? Então, assim, cuidar do que a gente apresenta para as crianças, que ambiente que essas crianças estão crescendo, que músicas elas estão ouvindo, que programas de TV, o que está sendo dito perto dessas crianças, sabe? Será que são coisas bacanas, são coisas amorosas, que transformam, né? Que geram pensamentos bons, sonhos bons, imaginações boas, fantasias boas? Ou será que são coisas tristes, são coisas pesadas, são coisas barulhentas, são coisas densas? Sabendo que a gente está harmonizando ou desarmonizando esse ser, tá? Tanto emocionalmente, tanto cognitivamente, tanto fisicamente, em todos os sentidos, porque a música, assim, atua quase que por completo no ser humano. Então a gente tem que cuidar muito disso. Quantas vezes a gente já não se viu com um bebezinho no colo fazendo cantando, mas sem saber o que está cantando, só fazendo esse som, né? Essa vibração, para essa vibração acalmar, para essa vibração desacelerar, contribuir. Então, assim, tem todo esse ambiente que a criança vive que precisa estar, né, condizente com o momento. Então, se ela vai dormir, não dá para deixar, né, a luz acesa e tudo mais. Sabendo que a gente tem tudo isso, a gente precisa, assim, ir desacelerando para essa criança, né, fazendo essa passagem, essa transição para ela dormir tranquila. E nada melhor do que o ritual, e nada melhor do que as canções, porque a canção tem esse acolhimento, passa essa segurança. E quando a gente canta as canções no mesmo momento, na mesma sequência, com os mesmos gestos, sabe? Com essa repetição, a criança vai se sentindo segura, ela vai se recordar: nossa, isso já aconteceu comigo. Eu lembro dessa canção, porque a canção atua na nossa memória, atua nos nossos sentimentos, e quando atua nos sentimentos, a gente registra, a gente guarda. Então, assim, ela já vai saber o que vai acontecer, né? A gente não vai precisar ficar se estressando, né? E a gente vai embalando. Claro que não é de uma noite para outra, é
É muita repetição. Às vezes eu preciso fazer uma semana isso com a criança. Pra ela ir internalizando. Ai, tá tudo certo, então eu vou me tranquilizar. E vai, né? E lembrar de acolher, de estar junto, de eu tô aqui. Se são pequenininhos, gente, fica junto, pega no colo mesmo. Vai chegar uma hora que a criança vai crescer e não vai querer seu colo. E nesse primeiro momento a gente precisa dessa passagem. Ela estava lá dentro da barriga, estava tudo muito bom, muito gostoso, não tem como se largar lá no mundo. Ela precisa sentir esse contorno, ela precisa sentir esse colo. Né? Então tem os nossos gestos que estão junto, tem a nossa voz que está junta, tudo isso para acolher essa criança. Então, quando a gente fala de canto, a gente fala de música, a gente está falando a linguagem das crianças. As crianças reconhecem a música, né? Muito mais do que a gente falar: olha, tá na hora de dormir. Vamos dormir? Agora a gente canta: é hora de sonhar, de dormir, descansar. A gente se comunica com a criança, tá? Porque tem, além do discurso, tem toda essa melodia, essa musicalidade, esse ritmo, que tudo contribui. Do mesmo jeito que eu volto a falar, se é muito barulho, se são músicas que não são legais, se são músicas de apertar play, se é tudo muito alto, também faz o sentido inverso. Agita, estressa, irrita, sabe? Então vamos cuidar, gente, porque o que eu vejo de vídeo, de internet, coisa assim, de aulas de musicalização, aquele som no último, aquele monte de instrumento barulhento, com aquele monte de bebezinho perdido, sem saber o que está acontecendo. Isso é uma, sabe, metralhadora. Então, assim, vamos cuidar. São pequenos, não precisa de muito. Menos é mais. E conforme vão crescendo, a gente vai, né? Também crescendo de uma forma gradativa as coisas. É só pensar na alimentação. Então, primeiro começa a comer o leite materno, aí com 6 meses tem lá, de repente, uma fruta, aí depois tem um legumes amassadinho, aí depois coloca, então, isso, depois coloca aquilo e depois tá tudo bem. Então, assim, não vamos forçar, porque quando a gente fala dessas músicas muito rápidas, muito barulhentas, muito marcadas, com as crianças pequenas, a gente está acordando essas crianças, tá? Isso significa que a criança vai ficar mais acordada antes do tempo. Tá? Falar de uma forma bem genérica, assim. Então, a gente está acelerando o desenvolvimento dessas crianças. E o que a gente precisa fazer nesse momento é a gente esticar, é a gente ampliar a infância o quanto mais. A gente conseguir fazer com que as crianças fiquem mais tempo. Crianças é melhor, gente. Tem a vida inteira para ser adulto. Por que a gente quer apressar? Então, quando a gente fala de adiantar tudo isso, é de ficar apressando. Sabe, aí as crianças, as meninas menstruam muito mais cedo, estão falando de assuntos de namorado com 5, 4, 6 anos de idade, sabe? Estão vendo coisas que não precisam ver no momento, estão escutando músicas muito marcadas. Acorda, 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 criança. Não. Criança precisa viver no mundo da fantasia, nesse brincar, na imaginação, construir histórias, criar. A infância é para isso. É para viajar. Então, esse pulso é importante, sabe? A gente cuidar disso. Do pulso, da intensidade, né, das letras. Se eu fico apresentando para as crianças letras muito sofisticadas, muito rebuscadas, com um monte de coisa, a gente está fazendo o quê? A gente está acordando. Acordando, essa força do pensar. Nossa, o que que é? O que que ela falou? Não, mas eu não guardei ainda. Não, mas tem outra coisa? Não, mas eu não entendi. Aí a criança vai ficar querendo entender, querendo trabalhar, querendo acordar uma força que ainda não está pronta. Deixa sonhar, deixa viajar. Então, tudo que vai fazer é simples. As canções são simples, sabe? As letras são simples. Para a gente aproximar, para a gente cuidar dessa criança, para não apressar. Já tem tudo muito apressado. O mundo já está apressado. As informações... É informação por toda parte. Tá tudo muito rápido. Então vamos cuidar dessas canções, para sempre a gente contribuir nessa vida saudável, no desenvolvimento, no sono, porque uma coisa está ligada com a outra, né? Criança que não dorme bem, não come bem, fica doente. Criança que não come bem também não dorme bem. Criança que não brinca bem. Então é tudo uma coisa só.
Então, vamos cuidar desse ser.